Olá, gente, eu sou Helena Dias, repórter do Brasil de Fato Pernambuco, e este é o programa Trilhas do Nordeste. Aqui você fica por dentro do que acontece na nossa região, sempre com uma boa prosa, fontes e personalidades nordestinas, uma visão popular do Nordeste. Vem comigo! Temos falado cada vez mais da importância de promover o desenvolvimento, mas com responsabilidade social e ambiental. Mas o que exatamente isso significa? Como isso afeta as nossas vidas? No programa de hoje, vamos conversar sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que formam a sigla ODS. São metas estabelecidas a partir de um acordo entre os países, através da ONU, para direcionar as ações e metas a serem alcançadas até o ano de 2030. Entre os objetivos estão, por exemplo, a eliminação da pobreza e da fome extremas. E também há outras metas relacionadas ao combate às desigualdades, à preservação do meio ambiente e ao bem-estar social. Mas quem é que pressiona os governos para cumprirem as metas que eles mesmos estabeleceram? Quem tem cumprido esse papel são as organizações da sociedade civil, como, por exemplo, a ONG pernambucana Gestos. A entidade foi a responsável por um relatório nacional de acompanhamento dos objetivos sustentáveis, e as notícias não são boas. O Brasil avançou pouco nas metas estabelecidas. Hoje a gente conversa com a ONG Gestos para saber mais detalhes. Vamos conferir. Nós estamos aqui hoje com Juliana César, que é assessora de programas institucionais da Gestos. Seja bem-vinda ao Trilhas do Nordeste, Juliana. Olá, Helena, é um prazer estar aqui com vocês. Juliana, você pode começar explicando para a gente como é construído o relatório Luz e qual o seu diferencial no acompanhamento do Brasil no cumprimento das ODS e dos direitos humanos? Bem, o relatório Luz, ele é fruto de um trabalho conjunto do GT, que é o Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030. É um grupo que se reuniu até antes mesmo da Agenda 2030 existir, porque eram organizações que estavam participando das negociações do processo pós-2015. Algumas pessoas vão lembrar que existiam os Objetivos do Milênio, que eles foram bem trabalhados pelo Brasil, as Nações Unidas, e eles acabavam em 2015. Então, por volta de 2012, com a chegada, né, a proximidade desse prazo, os países começaram a discutir, então, como é que seria essa agenda. Se parava por ali, se ia fazer uma prorrogação, se havia uma nova agenda. Então, essas organizações, elas estavam acompanhando essa agenda e depois que ela foi aprovada, se dedicaram então a fazer o acompanhamento dessa implementação no Brasil e de como é que isso acontecia e também da disseminação desse conteúdo. O GT Agenda 2030 começou até pequenininho, mas ele hoje já tem cerca de 60 organizações de todo o Brasil, de diferentes campos, e que em conjunto conseguem monitorar essa agenda que é tão ampla. Então, a gente conta com a especialidade de cada uma das organizações para, no conjunto, a gente conseguir esse esforço que é hercúleo, sim, de monitorar toda a Agenda 2030 no país. Então, não é só uma prestação de contas, mas foi um processo colaborativo. O Brasil ainda enviou seu primeiro relatório Luz em 2017, mas infelizmente depois o país se distanciou da agenda, se distanciou completamente dentro do governo Bolsonaro, que repudiou a agenda e disse que era contra a própria agenda. Então o Brasil não emitiu, depois de 2017, nenhum documento, não coletou nenhum dado de maneira específica, não produziu conhecimento em relação à Agenda 2030 de maneira específica para esse relatório, para uma prestação de contas para a sociedade, para nortear suas políticas públicas, para se apresentar junto às Nações Unidas. E aí o relatório Luz foi o único relatório no Brasil produzido pela sociedade civil, inclusive, e que dava essa visão da integralidade da agenda. Todos os 17 objetivos, todas as metas eram analisadas. Sem esse relatório, a gente não teria esse histórico, essa linha histórica de como o Brasil se comportou, de como estava a vivência no Brasil, e que permite a gente, inclusive, traçar diversos paralelos ou então caminhos de como avançar. Na divulgação do relatório, vocês deixam bem evidente que o avanço do país no que diz respeito a essas metas de combate às desigualdades foi pequeno. Quais direitos humanos hoje no Brasil são mais afetados por esse pouco avanço? Bem, a gente tinha uma trilha muito preocupante
até o relatório 2023, que ele sempre pega os dados do ano anterior, né? Então, o relatório de 2023, ele analisava o que a gente tinha de informação até o final de 2022, com um outro dado que saísse, porque o relatório ele é lançado em julho, que é quando existe uma sessão na ONU específica para avaliar o progresso da Agenda 2030 no mundo. Então, a gente começa a preparar ele no início do ano, e a gente lança ele em junho. Então, se surgir algum dado importante, né, nesse comecinho, nesse primeiro trimestre do ano, ele entra. E aí, até 2023, a gente tinha dados realmente assim muito preocupantes, porque havia esse abandono da Agenda 2030 pelo Brasil. E aí a gente tinha mais de 60% das metas em retrocesso e, digamos, quando você juntava com as que estão ameaçadas, ou seja, ela ainda não está em retrocesso, mas ela está em uma situação muito grave, ou ela está estagnada, ela não avança, não é nada feito sobre isso dava mais de 80% das metas. Então, era uma situação muito, muito, muito ruim, muito preocupante e muito pior, embora não tão destoante da situação da América Latina no nosso contexto, né? A gente não está também isolado disso, mas por outros motivos. Nesse relatório 2024, que ele já pega algumas mudanças de postura a partir do novo governo federal em 2023, a gente já observa uma mudança de cenário. A gente sai de ter 60% das metas em retrocesso para ter menos de 24%. Então, a gente saiu de 60% para menos de um quarto. Né? E aí, quem acaba se destacando mais são as metas que estão em progresso insuficiente. O que é que isso significa? Ela está progredindo, mas numa velocidade, num ritmo que não permite que até 2030 a gente alcance a totalidade dessa meta. Então, a gente está avançando, ótimo, mas precisamos fazer melhor. Mas não deixa de ser uma guinada muito grande. A gente dá uma pausa agora na entrevista para conferir o Balaio Cultural, um quadro em que a repórter Fátima Pereira traz dicas culturais relacionadas ao tema do programa. Hoje, o Balaio Cultural traz indicações que nos ajudam a ter um olhar mais sensível em relação aos direitos humanos, mostrando histórias de exclusão e luta por dignidade em diferentes contextos. Começamos por Carandiru. O filme, dirigido por Hector Babenco, apresenta um retrato do sistema prisional brasileiro, partindo do livro Estação Carandiru, de Drauzio Varela, até a chacina que deixou dezenas de mortos na penitenciária no início dos anos 90. A narrativa acompanha a rotina dos detentos naquele que era um dos maiores presídios do Brasil. Os presos são apresentados como seres humanos, com histórias de vida e suas complexidades. O ponto mais tenso do filme é a reconstituição do massacre, que escancara a crueldade e as graves violações de direitos humanos dentro de um centro de reeducação sob os cuidados do poder público. Disponível na Netflix, Carandiru é uma obra necessária para refletir sobre justiça, dignidade e o impacto da exclusão social. A nossa segunda dica é o filme Os Primeiros Soldados, dirigido por Rodrigo de Oliveira. A obra nos transporta para o início da epidemia de HIV e AIDS no Brasil nos anos 80. Acompanhamos um grupo de lésbicas, gays, bissexuais, transgênero, que, diante da falta de iniciativa do Estado ou da sociedade, criam eles mesmos redes de afeto e solidariedade para resistir ao estigma e ao abandono. É uma história poderosa sobre luta, formação de comunidade e sobrevivência em tempos de silêncio e preconceito. A obra ilumina uma parte essencial da nossa história e nos leva a pensar sobre empatia, saúde pública e direitos humanos. Os Primeiros Soldados pode ser assistido no YouTube Filmes. As duas obras são imperdíveis e nos fazem pensar sobre o passado, o presente e refletir sobre o que queremos para o futuro em termos de sociedade, garantia de direitos e humanidade. Nós estamos de volta com a entrevista. Juliana, é a primeira vez que o relatório traz um estudo de caso sobre a exclusão de raça e gênero na Agenda 2030 da ONU, temas que estão ligados à ODS de número 18. Qual é a situação dessas metas ligadas a pessoas negras e mulheres brasileiras? Então, o relatório Luz, desde sua primeira edição, ele se pautou por ter recortes, sempre que possível, porque a gente precisa ter dados para substanciar o que a gente diz, mas a gente buscou desagregação de dados e poder fazer um recorte de análise que incorporasse gênero, raça e classe.
Então, sempre que possível, a gente vai fazer esses recortes e aí permitem revelar que existem esses abismos, esses fossos socioeconômicos entre as pessoas brancas e negras, entre mulheres e homens, e se a gente for ver a estrutura, entre homens brancos e mulheres negras, cada um estando no seu extremo. Então, mesmo dentro da população negra existe a diferença, as questões de gênero fazem diferença, e dentro das questões de gênero, as de raças fazem sua relação, e a de classe perpassa também tudo isso. Tendo reconhecimento disso, isso sempre foi uma demanda nossa, sempre que a gente tinha relação com as estruturas de governo, com as instituições que fazem levantamento sobre isso, a gente reforçava a importância disso, e existem dados que são desagregados e que respondem também, e a gente teve a decisão do governo federal de estabelecer esse ODS 18, que você mencionou, afinal, a agenda da ONU é de 17 objetivos, e aí o presidente Lula disse, vamos estabelecer um objetivo do Brasil e que estamos propondo para o mundo, podem adotar, que vai ser da igualdade étnico-racial. Aproveitando esse mote, era um desejo que a gente já tinha de discutir isso já há quase 2 relatórios, porque todo relatório Luz tem um estudo de caso. A gente escolhe um tema relevante para a gente trazer como um capítulo à parte que dimensiona, tenta analisar tudo a partir desse viés. Por exemplo, a gente teve um sobre o coronavírus, a pandemia, os impactos, como é que isso significava na vida das pessoas e da agenda. E a gente teve o desse ano sobre a questão de raça, a gente não pode mais deixar de ser. O ano passado não deu, esse ano tem que ser, até porque a gente tem que dialogar com a proposta do governo federal do ODS 18, que ele tem que se pautar por alguns critérios e alguns elementos. Então, é por isso que a gente tem esse estudo de caso, e a gente também acha muito importante essa decisão do Brasil de avançar com a ODS 18, que já tem seus indicadores, as suas metas e indicadores estão sendo finalizados, ele já foi lançado pelo governo federal, e a gente também acompanha, como GT Agenda 2030, esse processo, a partir do nosso assento na Comissão Nacional dos ODS, que é algo que também foi retomado pelo atual governo federal. Quais são as principais recomendações do relatório para o avanço do Brasil com as ODS visando 2025? É uma agenda de pressão política que a sociedade pode participar? Bem, eu acho que uma das recomendações mais antigas do relatório Luz é a eliminação do arcabouço fiscal, o teto de gastos. A gente avançou um pouco nesse ano porque houve uma liberaçãozinha de umas telhas desse telhado, desse teto, mas ele não foi eliminado ainda. Então, eu acho que inescapável, se a gente quiser avançar mesmo, é a gente mudar esse sistema tributário que a gente possui, que ainda está baseado num processo de consumo, ou seja, a pessoa que mora na rua e a pessoa que é milionária, ao comprar 1 quilo de feijão, paga a mesma quantidade de imposto. E isso é injusto. Então, a gente precisa rever isso, a gente precisa a taxação das grandes fortunas, a taxação sobre grandes heranças, isso precisa acontecer. A gente sabe que não existe interesse político dos poderosos, que são os que decidem, né, que estão no Congresso Nacional, para que isso aconteça, mas isso é extremamente necessário. A gente precisa de justiça fiscal nesse país, e também seria uma maneira de arrecadar os recursos que a gente precisa para que a gente possa fazer os investimentos sociais e ambientais para alcançar a Agenda 2030. Então, se eu desejasse uma coisa para o ano que vem, é que essa luz viesse e que a gente conseguisse a aprovação dessas medidas. Acho bem difícil no contexto que a gente tem de Congresso Nacional, que ele foi eleito de uma maneira completamente contrária a esses interesses da população, e existe uma campanha de desinformação que valoriza esse tipo de postura, né? Ratifica como se as pessoas fossem milionárias, quando diz, vai ter um imposto para grandes fortunas, aí as pessoas assalariadas têm medo de suas grandes... Gente, não é assim, é um outro patamar que talvez a gente, por estar nesse patamar, a gente acha que seria acessível, mas não é isso. A gente trabalha na base do bilhão e do trilhão, né? Enquanto a gente conta as unidades. Juliana, a gente agradece a sua participação aqui no Trilhas do Nordeste e até a próxima. Obrigada, Helena. Foi um prazer, estamos à disposição sempre. E o Trilhas do Nordeste fica por aqui. Muito obrigada por estar com a gente. Você assiste a este e outros episódios nos canais da TVT e do Brasil de Fato Pernambuco no YouTube. Você também pode enviar sugestões de pauta para a gente. É só mandar no e-mail pautape@bdfestados.com.br. Nos encontramos sempre nas segundas-feiras às 7h45 da noite. Até semana que vem!